Prezados alunos da disciplina Introdução ao Estudo da Cidade, estamos de volta aqui ao relógio da Avenida Goiás. Hoje, na nossa aula, nós vamos percorrer o eixo monumental da Avenida Goiás, não todo ele, né, mas uma parte considerável, né, e comentar alguns dos seus elementos. Só que antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês essa obra de arte aqui. Ué, cadê? Onde? Onde está? Obra de arte? Que obra de arte? Aqui está a obra de arte. Conseguiram ver agora? O que é isso daqui? É o seguinte, esse aqui é um dos painéis, né, colocado na medianeira de um dos prédios aqui da Avenida Goiás, que é um dos sobreviventes do projeto Galeria Aberta. O que é esse projeto Galeria Aberta? Basicamente é o seguinte: é um projeto que ele foi articulado pelo artista e crítico Peixi Silveira ali nos anos 80, um pouquinho antes do acidente com o Césio. Assim, acabou calhando, né, de ser contemporâneo ao acidente com o Césio, e que tinha o caráter, a perspectiva de trazer a arte aqui para o centro, né? E acabou sendo muito importante, considerando que se queria mudar a imagem de Goiânia, né? Depois do acidente com o Césio. E até já discutimos isso, né? E uma das possibilidades, vocês viram, né? Aquela coisa da cidade country, né? Depois acabou se focando na ideia de cidade das flores. Nós temos ali uma árvore em arvorada, né? Fortalecendo isso. Mas essa iniciativa foi muito forte naquele momento, tá? Nem todos os painéis sobreviveram, vamos passar por alguns deles aqui. Esse daqui sobreviveu exatamente por estar escondido, que acabou sendo construído esse prédio aqui, né? Que é o prédio da Justiça Eleitoral. Dá pra ver que ele é um prédio bem mais contemporâneo, né? Dá pra ver pela estrutura, né? Nós temos aqui embaixo uma estrutura de Art Deco, né, que foi preservada, né? Mas o prédio aqui ao lado é esse, né, com vidros espelhado e tal. E ele acabou preservando, né, essa obra de arte, né, mas ao mesmo tempo escondendo, né? Ou seja, por um lado é positivo e por outro lado, né, acaba sendo negativo. Ali do outro lado da rua nós temos uma outra, dá até pra ver que tá um pouco mais gasta, né? Aqui tem um tapume, né, que atrapalha um pouco, mas no geral ali deu pra ver, né? Então, isso aqui, repetindo, é da Galeria Aberta, esse projeto que pintava, né, esses painéis, né, nas medianeiras dos prédios. Aqui naquela medianeira, lembrando que é aquela parte do prédio que não tem uso, né, que não tem janela e tudo mais. Havia diversos painéis, né? Como eu falei, nem todos sobreviveram. Vamos aqui percorrendo o canteiro central, porque temos algumas coisas para falar sobre esse canteiro central. E aqui já é um desses elementos. Olha só, vocês estão vendo essa estrutura aqui? Quando houve a revitalização desse canteiro central da Avenida Goiás, a ideia é que nesse espaço aqui houvesse áreas de convivência, que haveria aqui plantas e tudo mais. Tá vendo uma lâmpada aqui e tal. Esse espaço aqui aparentemente parece ser um lugar para se encaixar estruturas, tal, talvez até pelo menos pela proposta inicial, de bancas, né? Que a ideia inicial era se retirar as bancas de jornal das calçadas e trazê-las todas aqui, né, para o centro. Só que aparentemente houve ali uma resistência por parte do sindicato, né, do pessoal das bancas de jornal, e aí não se realizou essa mudança. Mas a estrutura está aqui, né, acabou ficando sem uso. Eventualmente é até usada para algumas bancas itinerantes, alguma coisa assim e tal, mas nem sempre. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas nesse nosso passeio. Olha só, aqui nós temos um estacionamento. Ali do outro lado da rua nós temos outro estacionamento. E assim, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês prestem atenção que essa questão dos estacionamentos vão se repetir ao longo desse eixo. Em grande parte porque os edifícios, a maioria pelo menos dos edifícios aqui do primeiro e do segundo quarteirão
da Avenida Goiás não tem estacionamento. É claro que alguns mais modernos acabaram construindo os seus, né? Mas para atender esse pessoal, né, porque isso não foi pensado ali nos anos 30 na programação original, esses estacionamentos aqui foram abertos. Lembrando que eles acabaram derrubando prédios históricos, né, prédios ali dos anos 30, né, prédios em Art Deco, que não são tombados. Vocês sabem que apenas pouco mais de 20 estruturas aqui da avenida foram tombadas. Isso contando com o relógio, contando com o coreto, contando com o palácio, que nós já vimos nas aulas passadas. Ou seja, essas outras estruturas aqui, elas não são tombadas, tá? Então a maioria acabou sendo tombadas, no caso, literalmente. Nós temos um exemplo interessante aqui da estética que acabou dominando a avenida, que é esse banco, né? Essa agência da Caixa Econômica Federal. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Reparem que é um prédio bem moderno, né? Bem contemporâneo, né? por suas formas, mas ali aquele painel em relevo ali ao lado, ele é novamente, né, aquela ideia de se voltar para as origens, né? Ou seja, nós temos ali, vocês conseguem ver? Nós temos ali o navegante, temos os bandeirantes, temos os índios, temos as caravelas, temos ali a cruz da hora de Cristo, né? Temos representações indígenas, tal. Ou seja, mesmo, é claro que está numa forma, né, um pouco diferente, né? Não exatamente realista, tal, mas novamente esse retomar a tradição, que é algo perene aqui no discurso visual da Avenida Goiás. Olha só, nós temos aqui vários prédios comerciais, né, alguns mais altos, né? Esses mais altos aqui, obviamente, eles não são originários dos anos 30, né? E só que eles convivem com esses prédios dos anos 30. Aqui nós temos um exemplo que é importante, de um prédio abandonado. Tem vários assim no centro, né, e representam muitas vezes até perigo aqui, até para a população, né? Vocês sabem que eles são muitas vezes ocupados, tal. Viram uma espécie de um pequeno universo cracolândico, digamos assim. E tem outros aqui pelo centro. Esse daqui é um edifício antigo da Caixa, né? Me parece que é isso, salvo engano, que acabou depois sendo... aquela agência ali foi construída, mas isso já está aqui há um bom tempo. Me parece que faz parte de uma massa falida, né? De uma construtora que faliu. Então não se tem muito o que fazer, né? Porque não interessa tanto assim a retomada da obra, né? Tal. Uma coisa que chama a atenção também, é uma coisa que eu comentei na aula passada, é a ideia de que boa parte das fachadas, elas são tampadas pelas árvores, né? E a monumentalidade original das construções, elas acabam ficando comprometidas por conta, né, dessa presença dessas árvores muito grandes, né? A crítica que se faz, inclusive, é de que não teria sido pensado em termos de projeção de futuro. Ou seja, as árvores foram plantadas, mas não se imaginou que elas cresceriam tanto, né? E que acabariam realizando acontecendo esse problema aqui. Aqui tem o outro com relação a isso, né? Tampa a fachada. No caso aqui de um prédio que não é dos anos 30, é um prédio mais contemporâneo. Várias árvores, inclusive, acabaram sendo arrancadas recentemente para a construção desse corredor para o ônibus. Inclusive foi uma obra relativamente polêmica, né? Vocês devem ter acompanhado, né? Que volta e meia recebe críticas aí e tudo mais, né? Olha só, tem aqui uma curiosidade, que é o edifício original do jornal O Popular. O jornal O Popular, acho que vocês sabem disso, ele já existia com outro nome, na verdade, na antiga capital, na cidade de Goiás, né? E ele acabou sendo se modificando, sendo transferido para cá, e essa aqui é a sede original, que é claro, né, não funciona mais como
como jornal, né? Ali virou um banco, né? Banco Pan, que é o Pan-Americano, né? Tem, parece que uma chancela da Caixa também, né? Mas é o Pan-Americano. Mas dá para ver que a fachada, né, está bastante bem preservada, né? Diferentemente dessa aqui do lado, né? Que inclusive é uma problemática muito comentada pelos pesquisadores aqui dessa região, que é a seguinte: vocês podem ver que existe muitas placas de comércio atrapalhando a visão da fachada original, da fachada em Art Deco. E muitas vezes também uma mudança muito drástica nas cores. Por exemplo, o prédio aqui do Popular manteve, né, aqueles tons pastéis, mais sóbrios e tal. Esse aqui tascou um azulão, né, colocou uma placa de escola de idiomas, beleza, tecnologia, que é tudo, né, um conglomerado, né, que é mais gestão administrativa, arte design, arte digital, né, e ali embaixo também tem uma outra placa. Mas acaba tampando a fachada original. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam. Aqui acontece a mesma coisa, olha só. Uma placa, né, da Star Chic, discretíssima, né? E atrás a fachada original em Art Deco. Nós temos ali um detalhe interessante. Olha só, esse aqui é o Bradesco, né? É um dos poucos edifícios que tem uma garagem subterrânea. Dá pra ver ali, ao lado, né? Tem uma rampazinha com a garagem subterrânea, né, para entrar. É por isso que muitas vezes acaba se usando esses becos, né, como garagem. Dá pra ver ali, né, uma moto, tal. Vamos entrar aqui, inclusive, para ver. Aproveitar que não tem... que o trânsito está interrompido ali à frente, acho que vai dar para ver como exemplo. Lembrando que esses becos aqui, eles serviam como espécie de área de carga e descarga, né? Porque a ideia original era que não se enfeiasse, digamos assim, a entrada, né, dos prédios, né? Que tinha toda uma coisa de um glamour moderno que se queria colocar, aquela coisa toda e tal. Então a ideia era não enfeiar, era não atrapalhar. Olha só, de fato é uma garagem. Acabou se transformando numa garagem. Até porque vocês sabem que aqui no centro nós temos a área azul, né? A área azul, para quem não se lembra, é aquela gestão de espaços aqui do centro em que você tem um período para ficar estacionado e você paga uma pequena taxa, né? Você compra geralmente bancas de jornal. Eu não sei como que está acontecendo agora, porque tem muitas bancas que estão ou acabando ou fechadas. Mas a ideia inicial era essa, né? Você comprava e estacionava, tal, e você, vamos supor, tinha 2 horas. Ficava ali 2 horas, né? Depois tinha que voltar para colocar outro papelzinho, né? Olha só, essa esquina aqui é uma esquina emblemática. Eu fiz questão de parar aqui por 2 motivos. Primeiro, que nós temos ali mais um exemplo da Galeria Aberta. Esse aqui é talvez o painel mais famoso, que é o painel do Omar Souto, né? Que representa um Cristo, né? Só que é um Cristo que dialoga com o Cerrado, né, com o Brasil, tá? Dá pra ver ali que ele está com uma melancia ali embaixo, né, em cima ali, quase apagado, né, tem uns imigrantes, mas assim, mas as formas originais estão ali, né, dá pra ver bem que é uma figura crística. Primeiro isso, esse painel é bem famoso, e segundo, que essa esquina aqui ela é emblemática porque nós temos aqui o Grande Hotel, que é essa estrutura aqui da esquina. Depois nós temos um outro prédio mais adiante. Eu não sei se dá pra ver, mas ele é um prédio ali provavelmente dos anos 70, alguma coisa assim. E logo depois nós temos um prédio moderno, né? Ou seja, essa esquina aqui representa as múltiplas camadas que existem numa cidade, sobretudo uma cidade com caráter moderno como é Goiânia. Ou seja, você tem a camada histórica inicial, né, que é o Grande Hotel, que inclusive foi onde ficou o Monteiro Lobato naquele episódio que eu já comentei com vocês, né,
que ele ficou hospedado no início de Goiânia, né? E ficou muito assustado, porque aqui era um deserto com algumas construções, né? E fez aquela brincadeira, né? Assim, ridicularizando o nosso desejo de ser moderno, né? Que Goiânia é a cidade que reluz, de dia falta água, de noite falta luz. Lembram de falando sobre isso? Então, esse aqui é esse grande hotel. Tem até a placa ali, ó. Mas enfim, mas depois você tem uma estrutura de um outro período e você tem depois uma contemporânea, que inclusive é onde, salvo engano, fica a sede do INSS aqui de Goiás. Então essa esquina aqui é uma esquina simbólica nesse sentido, tá? Então vamos seguir viagem aqui, mostrando inclusive o trânsito, né, que eu acho que é uma coisa importante de se discutir. O trânsito bastante carregado. Olha só o Eixo Anhanguera. O Eixo Anhanguera é curioso, que é o nosso metrô de superfície, né? Só que nesse caso aqui é bem superfície mesmo, né? Superfície superficial, né? Só que como a Avenida Anhanguera está interditada, né, ele acabou passando aqui nesta rua, que é a Rua 3, né? Grande Rua 3. Vamos seguindo aqui então. Segue o passeio. Dá pra ver aqui mais de perto o grande hotel. Aqui essa representação das flores, né? Goiânia, cidade das flores, né? Um projeto muito importante, né? Que acabou representando essa mudança de caráter, né? Que se tentou elaborar. Olha só, máquina, deve ser um transformer, né? Bom, essa mudança de caráter que se tentou implementar em Goiânia depois do acidente com o Césio, né? Então foi o que acabou pegando, né? Retomar de certa forma as origens, né? Da questão da cidade de Jardim e tudo mais. Olha só, vamos ver aqui. Logo essa construção vai acabar, né? Então é bom que a gente registra. Lembre-se daquela placa famosa, né? Os transtornos passam, os benefícios ficam. Aqui. Vão passando. Olha só, outro exemplo do que eu falei, né? A fachada Art Deco tampada. Inclusive houve uma iniciativa por parte do pessoal da farmácia artesanal, aquela farmácia artesanal que fica ali do lado do Parthenon Center, que é uma estrutura que a gente não consegue ver daqui, acho que consegue ver um pedacinho, mas um pouco mais adiante, mas que era o seguinte, houve uma reforma, né, na fachada dessa unidade da farmácia artesanal e acabou se descobrindo ao escritório do pessoal, né? Se descobrindo as cores originais, né? Então o dono ali da farmácia, o pessoal que estava organizando a reforma, resolveu retomar a estrutura original, né? E acabou ficando a marca dessa unidade da farmácia artesanal, que coloca ali a sua logo, né, bem pequenininho ali do lado, tal, né, que era uma característica desse comércio antigo, né, essa coisa das placas gigantescas, né, um comércio disputando com o outro, tudo mais. Isso é uma coisa mais recente. Inclusive, caso alguém se interesse por isso, eu recomendo que vocês assistam um vídeo chamado Além dos Outdoors, que é um vídeo muito interessante que fala sobre isso, né? Fala sobre essa coisa da poluição visual que existe em Goiânia. Ele ganhou o FICA, o Festival de Cinema Ambiental, que acontece na cidade de Goiás. Esse ano inclusive vai ser virtual por conta do fim do mundo, né? Recomendo que assistam, né? É sempre interessante. E esse vídeo, inclusive um dos diretores é o Paulo Henrique, jornalista, grande figura. Ele discute isso, né? Inclusive tem entrevista com urbanistas, né? Com arquitetos e tal, falando sobre essa questão das placas estar tampando a visão da arquitetura original. Olha só, isso aqui inclusive é bem discreta, ó. Um vermelho, né? Bem tímido, né? Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês nesse ponto aqui não é isso. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Tá havendo uma reforma aqui. Essa aqui seria a Praça do Bandeirante. Ali está o Bandeirante, que inclusive é uma figura que tornou-se polêmica, né? Essa nova onda de revisitar a história que nós estamos vivendo. Mas não vamos entrar nesse assunto. O fato é o seguinte. Havia aqui inicialmente uma rotatória que de fato era uma espécie de praça, né? Que é a tal Praça do Bandeirante que nós citamos. Que
que quando foi feito esse corredor para agilizar os ônibus, né, do eixo Anhanguera, ali nós temos uma plataforma, estação da Rua 8, dá para ver ali, né? Essa rotatória foi retirada, né, e o bandeirante foi colocado numa plataforma mais alta, né? Dá para ver ali, né? Deve ter por volta aqui de uns 4, 5 metros, né? Ou alguma coisa assim, talvez um pouquinho mais, acho que mais, né? E para demarcar o espaço da praça, que não existe mais, existem agora essas demarcações aqui, esses obeliscos, dá pra ver? Um aqui, outro ali, ali do outro lado da rua também, tá vendo? Ou seja, a Praça do Bandeirante agora é uma praça invisível, né? Eu não sei o que vai acontecer aqui com essa reforma, né? Me parece que vai ser construída uma trincheira, eu não sei como que vai ficar exatamente, né? Mas vamos esperar para ver. Tá? Mas o fato é que a Praça do Bandeirante agora já não é mais uma praça. A Praça do Bandeirante é uma praça que apenas os bons vêm, tipo a roupa do rei. Porque vocês sabem, né? O rei não está nu. Você é que é mau. Vamos seguir aqui. Olha só. A questão dos ambulantes, né? É sempre uma questão fundamental para se pensar, né, nesses problemas urbanos e tal. Houve algumas tentativas de acabar com essa iniciativa, né, mas nunca dá certo, né? Sempre eles acabam se realocando. Tá, vamos até passar por um grupo grande aqui, pessoal do mototáxi. Ó, aqui se compra de tudo: capa de celular, tim, roupas íntimas, criança sem cabeça, picolé, uma banca com lanche, tal, e os homens trabalhando, men at work. Agora ficou um pouco mais difícil de passar aqui, mas estamos conseguindo. Sorvete. E vamos seguindo. Olha só, eu quero chamar a atenção para você o seguinte: nessas primeiras ruas aqui da avenida, não existe recuo de calçada. Dá pra ver? Nem de um lado, nem do outro. Mais uma fachada discreta. Não existe recuo de calçada. Os recuos de calçada, eles vão ser colocados nas avenidas mais adiante, né?